Oi, pessoal! Aqui é a professora Gislaine, de língua portuguesa. E vamos para mais uma aula remota. Hoje o tema é literatura. Nós trabalharemos a segunda fase do modernismo no Brasil, a prosa. Para quem não acompanhou, eu vou deixar o card aqui em cima, que fala sobre a primeira fase do modernismo no Brasil. Nós já trabalhamos a parte 1 e 2 com as características e os autores. Então, fica comigo até o final para você estudar esse assunto tão importante que cai muito nos vestibulares e no Enem. Afinal, o modernismo foi um momento que marcou demais o Brasil pela inovação e a quebra de padrões, tá? Aproveita, gente, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha. Se tiver algum assunto que você quer que eu faça algum vídeo, pode deixar uma sugestão que eu vou tentar fazer para vocês. Vamos lá para a nossa aula. Bom, então aqui eu trouxe para vocês uma imagem representando alguns dos importantes autores dessa fase que nós estudaremos, que foi de 1930 a em torno de 1945. Primeiro, nós vamos ver sobre o contexto histórico, o que estava acontecendo no Brasil e no mundo naquela época. Então, nós tivemos um período muito difícil após a queda da Bolsa de Valores em 1929, que foi a queda da Bolsa de Nova York, que culminou em muitos problemas sociais e econômicos ali no final da nossa política do café com leite. Então, é muito importante que vocês relembrem essa parte histórica que marcou todo o mundo, que foi a quebra da Bolsa de Nova York, certo? E nessa segunda fase modernista, nós tivemos essa época aí conturbada que culminou na Segunda Guerra Mundial, que foi em torno de 39 a 1945. Então, os autores, eles acabaram refletindo também em seus textos toda essa fase histórica. Isso não impediu, então, que os novos nomes da literatura surgissem na segunda fase do modernismo, como Carlos Drummond de Andrade, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, Graciliano Ramos. Então, escritores que trouxeram o romantismo, a realidade social e econômica, a cultura local, a linguagem regionalista e os temas politizados descritos em forma de prosa ou poesia. Nessa aula, nós vamos focar na prosa, um resumo sobre a prosa. Essa segunda geração ela também foi muito rica para a nossa literatura, com temas mais políticos, mais históricos e sociais que foram abordados aí de maneira poética, tá? Então o foco, gente, foi na ficção, na prosa de ficção, os romances regionalistas e urbanos que nós vamos estudar. E essa geração ela era muito preocupada com os problemas sociais. Tá? Então, trazendo todo o texto, aproximando ele da linguagem coloquial e regional. Ainda que tenha sofrido a repressão na era Vargas, né, que foi chamado esse período de Getúlio de 37 a 1945, os autores literários souberam aproveitar a atmosfera política e trazer um debate sobre a realidade brasileira, a sua cultura, a raça e a imigração. E quais foram as características dessa segunda fase modernista? Então, ela iniciou em 1930 com a publicação de Alguma Poesia de Carlos Drummond de Andrade. Essa marcou, né, a fase poesia. E nós tivemos também a Bagaceira, que marcou a fase prosa. Um sentimento humano em relação à vida. Então, eles trouxeram isso para o texto. Um período histórico da Segunda Guerra Mundial. Então, iniciou o movimento modernista e acabou culminando na Segunda Guerra. Existencialismo, então essa preocupação, todas essas reflexões ao redor da nossa existência, dos nossos sentimentos. Religiosidade para os textos. O subjetivismo, né, que trouxe toda essa temática subjetiva dos nossos anseios e emoções. Homem versus sociedade. Então, eles tiveram, gente, como nós falamos da primeira fase do modernismo, a preocupação era em chocar a primeira fase do modernismo. Já a segunda geração, ela é mais madura. Então, eles não quiseram mais chocar, mas inovar e
valorizar o que foi bom da época anterior. Então já teve um amadurecimento dos autores e trazendo novas propostas modernas, mas preocupando-se em utilizar o que era importante das outras épocas. Então nós tivemos a era dos romances regionalistas. Então alguns livros e alguns termos utilizam o neorrealismo aí, né? Vocês vão ver toda essa parte que veio aqui para a segunda fase do modernismo. A prosa de 30, ela veio então para destacar os problemas sociais que afetavam o país, colocando o povo brasileiro como protagonista da história, cada um em sua região. Então, por isso nós tivemos uma linguagem mais regional, mais urbana e mais coloquial, a fim de aproximar as diferentes pessoas, né, dependente da sua moradia, a linguagem. Então, aproximar os textos das pessoas. E pela primeira vez, vocês vão ver que nós teremos autores de todas as regiões do Brasil, né, e textos trabalhados e especificando cada região do nosso país. Outros temas que fizeram parte da prosa foram o romance psicológico, o romance poético, metafísico e o romance surrealista. Bom, vamos começar com essa autora, que é Raquel de Queiroz, que ela trouxe, né, e trouxe a mulher, né, uma das primeiras mulheres aí que se destacou na nossa literatura e fez parte da Academia Brasileira de Letras. Raquel eu coloquei aí de 1910 a 2003, quando ela faleceu. Ela foi escritora, dramaturga, jornalista, tradutora e ela teve muitas obras e dentre essas as principais: João Miguel, Caminho de Pedras, As Três Marias. Sua literatura caracterizava-se pelo caráter regionalista e sociológico, com enfoque psicológico, que tende a se valorizar e aprofundar-se à proporção que a obra vai amadurecendo. O estilo dela é conciso, descarnado, uma linguagem fluente, com diálogos vivos, acessíveis, resultando ali numa narrativa bem dinâmica e bem enxuta. Então aqui nós temos uma das obras mais conhecidas de Raquel, que é o 15, que foi escrito em 1930. Muitas das obras dela foram adaptadas para televisão, com minisséries, certo? Então esse romance do 15, ele se dá em dois planos. Um, enfocando o vaqueiro Chico Bento e sua família, e o outro, a relação afetiva de Vicente, que era um proprietário e criador de gado, e a Conceição, sua prima, culta e professora. Então olha um trechinho. Lá se tinha ficado Josias, na sua cova à beira da estrada, com uma cruz de 2 paus amarrados, feita pelo pai. Ficou em paz, não tinha mais que chorar de fome, estrada fora, não tinha mais alguns anos de miséria à frente da vida, para cair depois no mesmo buraco, à sombra das mesma cruz. Deve ser as mesmas cruzes, né, pessoal? Bom, então Raquel, eu poderia falar dela aqui muito tempo, mas a gente está fazendo um resumo do resumo do resumo. Então é uma autora muito importante. Vamos para o próximo autor, Graciliano Ramos, que viveu de 1892 a 1953. Suas obras são também de um estilo conciso, sintético. Ele deixou bastante de lado o sentimentalismo a favor da objetividade e da clareza. Trouxe uma linguagem enxuta, impessoal, descrevendo os tipos e as paisagens do Nordeste, enfocando ali os problemas existentes naquela região. Nos seus romances, como São Bernardo, Angústia e Vidas Secas, ele revela o perfil psicológico e sociopolítico vivido pelos personagens. Então fica aqui um adendo, pessoal. Graciliano, com a sua obra Vidas Secas, cai ainda e cai sempre nos vestibulares. Então é uma obra muito importante que marcou demais essa época. Quem puder, faça a leitura, que é de extrema importância. Vamos ver um trechinho aqui da obra Vidas Secas, que retrata essa vida miserável de uma família de retirantes sertanejos, obrigada a se deslocar de tempos em tempos para as áreas menos castigadas pela seca. O livro ele tem 13 capítulos independentes, menos o primeiro, que é Mudança, e o último, que é Fuga.
tá? Então, vou ler um trechinho para vocês. E os personagens muito conhecidos, que era Baleia, que era o cachorro da família, tá? E Fabiano. Então, vamos lá. E andavam para o sul, metidos naquele sonho, uma cidade grande, cheia de pessoas fortes, os meninos em escolas aprendendo coisas difíceis e necessárias, eles dois velhinhos acabando-se como uns cachorros, inúteis, acabando-se como baleia. Que iriam fazer? Retardaram-se temerosos. Chegariam a uma terra desconhecida e civilizada? Ficariam presos nela? E o sertão continuaria a mandar gente para lá. O sertão mandaria para a cidade homens fortes, brutos como Fabiano, Sinhá Vitória e os dois meninos. Então, uma história maravilhosa, vale a pena a leitura e vocês devem ler, porque cai sempre nos vestibulares e no Enem, principalmente alguns trechos dele. Outro autor que se destacou foi Jorge Amado, que viveu aí de 1912 a 2001. Jorge Amado, que adotou um modo de narrar que alia o lirismo ao documento e a crítica social. Sua linguagem se caracteriza pela simplicidade, pelo tom coloquial e popular. Ele destaca o pobre, o negro, os marginalizados, enfim, os excluídos da sociedade, e os apresenta de modo diferente, narrando-lhes a vida, os pensamentos, seus desejos, ressaltando que eles também são humanos. E esse romancista ele também retratou os costumes, as festas populares, e o cenário normalmente é zona urbana ou de plantação de cacau ou de café da Bahia. Então esse autor ele teve muitos textos também retratados em minisséries, e um dos bem conhecidos que sempre cai aí nos vestibulares é Capitães de Areia. Então vale também a dica que tem um filme sobre ele, que vocês podem assistir. Vamos ver um trechinho aqui. Então esse romance que retrata o cotidiano de um grupo de meninos de rua que procura mostrar não apenas os assaltos e as atitudes violentas de sua vida bestializada, mas também as aspirações e os pensamentos ingênuos comuns a qualquer criança. Então os personagens ali mostram bem a vida deles difícil, de meninos de rua, tá? Que eles viviam ali à beira-mar. Vamos ver um trechinho. O Sem Pernas convidou a todos para irem ver o carrossel na outra noite, quando o acabariam de armar. Naquele momento, todos os pequenos corações que pulsavam no trapiche invejaram a suprema felicidade do Sem Pernas. Até mesmo Pirulito, que tinha quadros de santos na sua parede, até mesmo João Grande, que nessa noite iria com o querido de Deus ao candomblé de Procópio, no Matutu, até mesmo o professor que lia livros e quem sabe se também Pedro Bala, que nunca tivera inveja de nenhum, porque era o chefe de todos. Então é muito interessante a leitura. E nós temos aí o autor José Lins do Rego, de 1901 a 1957. Esse autor teve uma obra que se caracterizou pela denúncia sociopolítica, pela sua sensibilidade, autenticidade em falar, seu modo realista de mostrar os fatos da vida, a forma como retratava os seus costumes e até a oralidade do povo nordestino que vivia ali nos engenhos de cana-de-açúcar. O conjunto da sua obra representa o declínio do Nordeste canavieiro, o qual é descrito por ele como nenhum outro. Então, esse autor, os pais deles foram donos, né, de grandes latifúndios, então ele retrata com grande maestria e detalhes. Então, um dos textos que teve muito destaque e ainda tem é Menino de Engenho. Essa narrativa ela foi feita em primeira pessoa e o menino Carlos... Então, o menino Carlos, ele conta suas peripécias no engenho Santa Rosa, retratando fielmente a vida de todos aqueles que povoavam as fazendas, que cultivavam a cana-de-açúcar, apontando as tensões sociais envolvidas num ambiente de tristeza e decadência. É o primeiro livro do ciclo da cana-de-açúcar, publicado em 1932, e assim vem muitas obras importantes dele. Era um menino triste. Gostava de saltar com os meus primos e fazer tudo o que eles faziam. Metia-me com os moleques por toda parte. Mas no fundo era um menino triste. Às vezes dava para pensar comigo mesmo
e solitário andava por debaixo das árvores da horta, ouvindo sozinho a cantoria dos pássaros. Pensava então naquilo que junto de gente eu não podia pensar. Já estava no engenho há mais de 4 anos. Mudara muito desde que viera de Recife. Então vale muito a pena. E aqui, gente, nós temos um dos únicos autores que se destacou aí da região sul, que foi Érico Veríssimo, de 1905 a 1975, ele viveu. A sua carreira como escritor iniciou-se em 1929 com a publicação dos contos e revistas e jornais gaúchos. Ele foi professor de literatura brasileira na Universidade de Berkeley, na Califórnia. Registrou o cotidiano da vida urbana de Porto Alegre, apresentou os problemas morais, sociais e humanos, e ele teve a formação aí em Rio Grande do Sul, desde as suas origens, até 1946. Temas políticos e de engajamento social fizeram parte aí dos livros e textos de Érico Veríssimo. Então, uma história que ficou muito conhecida, até coloquei uma capa aí porque foi adaptada para a televisão, minissérie, foi O Tempo e o Vento. Então, essa obra aí, uma série literária, que foi dividida em um continente, o retrato e o arquipélago. Ó, passando um avião aqui, hein, gente? Eu vou continuar a aula. O romance conta uma parte da história do Brasil, vista a partir do sul, da ocupação do continente de São Pedro, até 1945, através da saga das famílias Terra e Cambará. Vamos ver um trechinho. Maneco apagou a lamparina e a luz alaranjada ali dentro da cabana, que de repente se fez cinzenta e como que mais fria. As sombras desapareceram do pano onde Ana tinha fito a olhar. Ela então ficou vendo apenas o que havia nos seus pensamentos. Seus irmãos tinham levado Pedro para bem longe. 3 cavalos e 3 cavaleiros andavam na noite. Pedro não dizia nada, não fazia nenhum gesto, não procurava fugir. Sabia que era seu destino ser morto e enterrado ao pé de uma árvore. Então é extremamente bonita essa história, vale a leitura, gente. Bom, então, depois dessa interferência do avião aqui, hein, gente? Na próxima aula nós vamos ver a segunda geração modernista, poesia e suas principais obras. Não esquece, se inscreve no canal. Se tiver dúvida, manda nos comentários ou qualquer sugestão de tema. E até a próxima aula.